Na Nortz, para nós aqui da Nortz, nós acreditamos que quando ninguém entende o sistema, ninguém confia nele. E é isso que acontece em muitas empresas com relação à política de remuneração, com relação à política de plano de cargos e salários. Normalmente são políticas extremamente complexas, com cálculos complicados, com muitos passos para a gente poder executar, que são difíceis de explicar e também difícil do colaborador entender, gerando uma insatisfação generalizada dentro da organização e também aquele pingo de incerteza que aparece lá nas pesquisas de clima ou em outras pesquisas que a gente faz dentro da empresa. Pensando nisso, nós criamos a metodologia Remuneração Descomplicada. Essa metodologia ela virou um livro e esse livro hoje virou um sistema que carrega a nossa experiência com mais de 400 projetos implementados por aí. Essa metodologia tem basicamente 2 diferenciais competitivos. Um deles a gente chama de matriz de responsabilidades e o outro a gente chama de EPV, escala progressiva de valores. Bom, a matriz de responsabilidade trata do início do projeto. Todo plano de cargos e salários precisa começar com um mapeamento do que cada cargo faz dentro da organização, a famosa descrição de cargos. Para nós, esse é um documento muito subestimado dentro da organização, mas é extremamente importante, tendo em vista que tudo que acontece na área de recursos humanos começa dali, né? A auditoria, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho. Só que o método mais tradicional para fazer essa descrição de cargo é através da entrevista com o ocupante da vaga. E para nós, isso tem alguns problemas. Um deles é o tempo, né? A gente atende empresas que têm lá mais de 1.000 cargos. Se eu for fazer uma entrevista com cada ocupante desses cargos, preciso de um batalhão, eu preciso de um exército. E isso levaria muito tempo para a gente fazer. A outra coisa é o envolvimento das pessoas. Como a gente sabe que o plano de cargos tem todo esse lugar místico dentro da organização, né? As pessoas elas não entendem plano de cargos e salários, elas entendem plano de aumento de salários. E quanto maior o número de pessoas que eu envolvo nesse processo, mais o burburinho vai permear a organização sobre essa estrutura de remuneração. Diante disso, a gente percebe também que o resultado da descrição nunca é igual à realidade. As pessoas costumam ou superestimar o perfil de cargo, né, a sua descrição. Então a gente pergunta, o que você faz? Eu faço o cafezinho, eu limpo minha mesa, eu tenho a chave da empresa, eu tenho a chave do arquivo, mas é interminável, mas não consegue dizer o que faz. Ou ao contrário, em alguns momentos subestima mesmo o cargo, né? O que se faz? Eu envio nota, e daí? Por e-mail, e a gente não consegue extrair a realidade do cargo. Pensando nisso, a gente trabalha da seguinte forma. Dentro do sistema, a gente monta o organograma da empresa e para cada caixinha do organograma, a gente vai chamar um responsável, seja ele um gerente, um supervisor ou até um analista. Nós vamos reunir todas essas pessoas dentro de um workshop e para cada uma das caixinhas, a gente vai pedir para ele descrever qual que é o processo de trabalho da área dele. Veja, e o processo, como está acontecendo naquele momento. A gente quer uma foto, um retrato do que está acontecendo na empresa. Para cada processo de trabalho da área dele, ele vai precisar me dizer como esse processo funciona. Vai precisar me contar quais são as atividades. Coisas que normalmente a pessoa faz rapidamente, porque trata-se do dia a dia de trabalho dela. Depois que ela descreve essas atividades, o sistema mesmo vai inserir uma complexidade, vai atribuir uma complexidade para aquela atividade. Essa complexidade ajuda muito a gente a entender mais para frente qual é a estrutura do cargo e para onde a gente pode levar esse cargo. Bom, depois que eu descrevo o processo de trabalho, aí sim eu vou atribuir quem são os responsáveis dentro da estrutura atual, né, dos cargos que existem na estrutura hoje. A gente vai atribuir quem são esses responsáveis. Terminando essas etapas, a gente tem dois documentos. Um deles é a descrição de cargos baseada em processos. Isso ajuda muito a entender realmente qual é a realidade daquele cargo
E também ajuda, né, na hora do desenvolvimento da pessoa. Quando vê algum gestor e fala assim, eu quero trazer meu analista júnior para pleno. A pergunta que a RH vai fazer é, mudou o processo? Não, o processo é o mesmo. Bom, então se não mudou o processo, não tem por que trazer o júnior para pleno se ele for continuar fazendo a mesma coisa, né? E a outra coisa que a gente consegue ter com essa metodologia são visões gráficas, tanto da área quanto dos cargos. E isso ajuda muito o gestor e a própria área de recursos humanos a tomar decisões relacionadas a desenvolvimento, carreira, estrutura de crescimento, entre outros. A outra parte da metodologia diz respeito aos números, é a escala progressiva de valores. Essa é a metodologia que a gente usa para estabelecer a tabela salarial. Ela é muito simples, a gente cria uma escala que vai desde o menor número da organização, seja ele por convenção, salário mínimo ou o menor salário que eu pago dentro da estrutura. A gente vai estabelecer um indexador, estabelecer um total de grades e também quantas faixas a gente precisa para a tabela salarial. Com isso, o sistema cria uma escala progressiva e daí sim eu pego cada uma daquelas carreiras que a gente criou dentro da organização, já prevendo o futuro, e vou colocando dentro dessa estrutura, dentro dessa escala, individualizando essas áreas. Eu não preciso pensar pela empresa inteira ou pela linha dos analistas. Eu vou pensar área a área, qual é o salário com base no mercado, com base na importância daquela área para o meu negócio e por aí vai. Dentro do sistema a gente consegue fazer também o enquadramento dessas pessoas para perceber qual que é o impacto que isso vai gerar se a gente for implementar isso de uma hora para outra. Lembrando que aqui na Nortz nós falamos que nós somos evolucionários e não revolucionários. Uma estrutura de plano de cargos ela não pode chegar com um modelo que você tem que virar a tua empresa de cabeça para baixo para fazer, né? Não precisa, você pode começar com a estrutura que tem, a gente pode planejar o futuro e você pode ir fazendo isso no teu tempo. Ficou interessado? Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, pode entrar em contato com o nosso time de vendas ou mandar uma mensagem para nós aí e a gente dá conta de atender vocês. Esse final. Ficou interessado em saber um pouquinho mais ou com mais profundidade sobre a metodologia? Pode falar com o nosso time de vendas e nós estamos à disposição para atender vocês e falar um pouquinho mais sobre como funciona a nossa metodologia de plano de cargos e salários. Até breve, pessoal. Uma ótima semana para todos vocês.